Shalom, shalom a todos. Eu vim aqui, né, falar sobre a minha jornada de saída, né, do cristianismo. Eu nasci e me criei no cristianismo e ao crescer eu fui percebendo que tinha muitas coisas erradas, muitas coisas que não batiam no cristianismo. Eu comecei a sair, comecei a procurar realmente o eterno, né? Porque lá eles pregam que JC que é o Cristo, né? Que é o cristianismo. E eu comecei a procurar Deus. E ele começou a também se achegar a mim e a tentar me buscar de onde eu estava, né? Que quando nós procuramos ao eterno em espírito e em verdade, né? Com nossa alma, ele nos alcança. E ao começar a sair do cristianismo, eu comecei a ter sonhos, e sonhos muito extremamente pesados, né? E depois eu fui entender que ali foi justamente essa entidade, que é o JC, né? Que estava me perseguindo, né? Eram sonhos destrutivos. E quanto mais eu me afastava, eu tinha sonhos mais pesados ainda, né? E eu conheci um amigo meu, né, da Cabala, ele me falou sobre o judaísmo. E eu me encantei com o judaísmo. O judaísmo era maravilhoso. A forma que ele tinha de ser correto com as coisas do eterno, né? Mas eu vi que o judaísmo ainda não era para mim. Aquele judaísmo messiânico, né? Que ainda era uma religião. E eu comecei a questionar, né? E perguntar, cadê eu preciso de Deus na minha vida, né? Não dessas mentiras que são contadas, né, para nós quando estamos no cristianismo. E o eterno me alcançou. Um dia eu tive um sonho e eu saía de um trem e quando eu descia do trem, duas pessoas me abraçavam e diziam: essa jornada aqui sua terminou. Você agora vai embarcar em uma outra jornada, né? Naquele dia eu não entendi muito bem, mas o eterno tinha me alcançado porque eu estava buscando a ele, né? E não queria mais ser enganada. Então, eu vim, meu amigo veio de novo até mim, falou sobre a Cabala, né? Sobre a Torá. Eu ainda muito não acreditava. Resumindo, eu passei um ano para chegar até a Cabala. Fui conversar com a Morá Patrícia me contava as coisas. E as coisas dela batiam com o que ela estava dizendo. A verdade estava ali. Mas essa força negativa, ela é tão forte, nos engana tanto, que demoramos a acreditar, né? E eu vim tendo vários sonhos, várias revelações na Cabala, várias confirmações de que ali era o eterno, né? E o eterno sempre me mostrando em sonhos, né? Assim que eu entrei na sala a primeira vez para assistir uma aula, eu tive a conectividade de alma com o Moré, né? Eu senti a alma dele, né? Isso é uma coisa muito, muito boa quando sentimos que estamos conectados ao nosso Moré. E eu só tenho a agradecer até hoje, porque o eterno me alcançou. Ele me alcançou onde eu estava, né? E conseguiu me trazer a verdade,
né? Porque lá só temos mentiras e mentiras e mentiras. Então eu só agradeço hoje onde eu estou e agradeço aos Morés, né? Porque eu vim mudando de lá para cá, né? Eu era uma pessoa muito egocêntrica, eu era muito ligada ao materialismo, ao dinheiro, eu não sabia perdoar, eu vim evoluindo, né? Eu vim aprendendo também que as coisas que acontecem na nossa vida realmente somos nós que criamos e buscamos. Eu não aceitava, eu achava que Deus tinha que resolver tudo para mim, até o meu erro. Então, assim, eu vim aprendendo ao longo de um ano a mudar. Meu ego era tão grande, que eu não conseguia dirigir. Então, eu vim mudando tanto, eu aprendi a perdoar, aprendi a ter paciência com as pessoas, aprendi a ajudar as pessoas. Então, assim, eu me transformei da água para o vinho, desde que eu adentrei a Cabala. Então, assim, eu só agradeço, e agradeço muito aos Morés e a Cabala, a Torá, por eles me passarem todo esse conhecimento, né? E eu quero aprender cada dia mais. Obrigada. Uma parte, né? Vamos agora partir para entrar na arca. Entrando na arca. Sua entrada na arca começa no momento em que você seleciona seus desejos e separa aquele com os quais você pode continuar a se desenvolver espiritualmente. Assim você vai entender quais desejos devem ser afogados. Com isso, como isso é feito? Podemos fazê-lo principalmente com a ajuda dos livros. Além de livros, você procura outros, como ele, né, escrito por aqueles que alcançaram a sua raiz, o mundo superior, e obtém deles o que entenderam. Esses livros são como roteiros projetados para guiá-los no seu objetivo através da rota mais curta possível. Esses livros são poucos, eles são feitos para expandir o seu conhecimento, né? Eles não são feitos para expandir seu conhecimento, mas para cultivar dentro de si a sensação do superior. Eles são escritos por grandes cabalistas, Abraham, Moshe, Rashbi, que é o Rabi Shimon Bar Yochai, o Arizal, Baal HaSulam. Nós entraremos em contato com esses nomes mais tarde. Então, se você se recusar a ficar abatido até que você tenha encontrado o livro certo, isso significa que você está construindo uma arca. Você se aprofunda nos livros e, a princípio, você não os entende muito, mas você continua lendo. É assim que você ergue as paredes da arca. Então, você encontra um professor, um guia que não vai deixá-lo desviar-se do seu caminho e encontrar amigos com os quais você vai superar os obstáculos que se interpõem entre você e o objetivo. É assim que se coloca o telhado da arca. E agora, você está dentro da arca. Em outras palavras, você vive no mundo material, mas sob as condições certas. Essa é a sua arca. Perguntas difíceis. E eu, eis que trago o dilúvio sobre a terra para destruir toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Cada coisa que há na terra perecerá, mas eu estabelecerei a minha aliança com você e você entrará na arca. Aí está, mais uma vez, entrando na arca. Vim para a arca e escapar do dilúvio só é possível se você desligar sua mente, por mais estranho que isso possa parecer. Desligar a mente significa que você ignora o conselho do corpo, o seu ego. É uma condição difícil, mas isso pode ser feito. E muitos já percorreram essa jornada. Eles escreveram nos livros autênticos sobre a descoberta da verdadeira e exaltada força do amor. Eles chamaram de o Criador. Eles também escreveram que o mais ínfimo grão de prazer espiritual é bilhões de vezes maior do que todos os prazeres terrenos juntos. Assim, alcançar prazer espiritual só é possível se você escapar das garras de ferro do ego e conquistar sua mente. É claro, sua mente bombardeia com perguntas como: por que você está fazendo isso? E você realmente vai sair daqui? Onde estão os benefícios tangíveis? Quem são esses sábios que você segue, arrisca as instruções? Você ouve tudo isso, mas a sua resposta, a sua mente é: eu entendo suas preocupações, mas eu tenho fé nos sábios e no que eu li nestes livros.
Eu tenho fé no caminho no qual estou, porque sem fé você não pode conseguir nada no mundo espiritual. Você responde a cada objeção e seu corpo se ergue da mesma forma. Tudo o que está acontecendo comigo é a misericórdia da força superior me levando para a salvação. Essa misericórdia está realmente oculta, mas eu estou andando em direção a ela, apesar da minha mente. Eu não vou desviar-me do caminho. Esta é a última resposta que a levará para a meta. Isso é exatamente o estado chamado de entrar na arca. Eu percebo que eu confundi você, caro leitor, e que sua mente está se rebelando contra essa opressão, gritando: não escute. Você é um ser humano independente, capaz de tomar decisões independentes. Espere, deixemos contar um segredo que vocês sabem. Quem está lhe enviando essas perguntas é chamado a força impura, a K, ou o sistema negativo. Esta força só tem poder sobre sua mente, mas se você agir apesar da sua mente, você vai se sentir imediatamente o tipo de alívio que vem depois do trabalho, exaustivo. Porque o poder da força pura significa fazer algo apesar da mente. Agora, a próxima noção pode parecer estranha ou confusa, mas você precisa saber que tanto as forças puras e impuras derivam da mesma fonte. Essa fonte é o Criador, a força do bem absoluto, que quer uma coisa apenas, uma coisa: transformar-nos em criaturas dignas dele. E é ele que nos confunde deliberadamente, para que possamos decidir o nosso destino por nós mesmos. Cada decisão, cada passo que damos, precisaremos pesar cuidadosamente, como se toda a nossa vida estivesse em jogo. Então, veio o dilúvio sobre a terra durante 40 dias. E a água aumentou e levantou a arca para que subisse acima da terra. E prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre a face das águas. E toda a carne que se movia sobre a terra pereceram, e somente restou Noé, aquele que estava com ele na arca. Qual é o significado de houve o dilúvio 40 dias sobre a terra? Isso significa que a terra, olha, a terra é o seu desejo, está sendo inundado com as águas de enchentes. A água da inundação são as perguntas que literalmente passam por cima de você. Como mencionamos anteriormente, essas questões não são simples, são questões da sua mente. Elas são materialistas, racionais, pragmáticas e são desencadeadas por problemas que dizem respeito ao corpo. Nessas questões, a água da inundação esconde o anjo da morte. Seus, onde os porquês, né, ou seus porquês, ou onde, tem por objetivo nos afogar. Sim, o corpo torna-se o anjo da morte quando você começa seu caminho em direção à ascensão espiritual. As perguntas nunca param. Elas retornam milhares de vezes. O que você precisa disso? Para quê? Pense que em si mesmo, porque seus esforços não estão trazendo nenhum benefício pessoal. O que você vai ganhar por todo esse trabalho? Como o Criador vai recompensá-lo por observar seus mandamentos? Será que vai valer a pena depois de tanto trabalho duro? Essas objeções do corpo são somadas à pergunta o quê? Em hebraico, ma, ou men, rei. Se você se opuser ao corpo, citando a fé do Criador e que ele governa todas as coisas em nome do bem, então o seu corpo objeta ainda mais. Agora ele grita, quem? Não é da palavra do hebraico men yudmi. Quem é o Criador? E a quem devolver a voz? Se você soubesse, se você pudesse ver e sentir que o Criador é grande, você poderia trabalhar para ele. Basta considerar como é muito mais rentável trabalhar para alguém respeitado em nosso mundo. Assim, quando essas duas objeções do corpo combinam em você estas duas questões, o que e quem, ma e mi, se fundem em uma só palavra, maim, significando água. Em hebraico, é muita maim, cria muita água, cria uma inundação. O dilúvio. Maim
que é fundir ma, men, re com mi, não é? Forma a palavra maim, é a inundação que vai afogar seu embrião espiritual. Se você prestar atenção às questões do corpo, destruindo tudo que você trabalhou tão duro para construir dentro de você, não lhe dê ouvidos. O dilúvio vem como uma força implacável, que pode destruir tudo. Aqueles desejos que não podem suportar a pergunta, ou seja, aqueles que não entram na arca, realmente morrem em suas águas. E toda a carne pereceu, que se movia sobre a terra. No entanto, o paradoxo é que, apesar de toda a sua crueldade, a inundação também purifica. No entanto, purifica apenas aqueles nos quais os desejos de alcançar o mundo espiritual prevalecem. É como se o homem nem sequer ouvisse as perguntas racionais de seu corpo. À medida que avançam em direção ao objetivo, não importa o que neste caso, ele age como Noa ou Noé, construindo uma arca, encontrando os livros certos, o professor certo e o ambiente certo. Ele também vai abrigar-se ali com seus inúmeros desejos individuais que estão ainda para ser corrigidos, mas serão corrigidos conforme a arca veleja nas águas da inundação. Então veio o dilúvio sobre a terra durante 40 dias e a água aumentou. E levantou a arca para que subisse acima da terra. Qual é o significado desses 40 dias? Durante o qual o seu corpo atiraram com todos os seus desejos, com as suas perguntas aparentemente lógicas, ma e mi. O que e quem? 40 é um número muito significativo na espiritualidade. Naturalmente, nós não estamos falando de dias aqui. O número 40 representa a qualidade de doação, a qualidade do Criador, e 40 também é a letra Men, que está dentro, não é? É também um valor numérico da letra Men. Em hebraico é escrito como Men, aqui um Men final. Como você pode ver, assemelha-se a um espaço fechado, mas na realidade é constituído por duas letras Dalet, unidas, uma das duas está na posição vertical, decorrente da palavra hebraica Delet, e aramaico que é porta, enquanto a outra Dalet, de cabeça para baixo, quando unida, elas se tornam a letra fechada Mem. No entanto, quando chega o momento, elas se abrirão. Pois bem, vamos fazer aqui uma simulação rápida, né? A gente já tem o nosso slide aqui da aula de hoje. E os dois Dalits podem ser dois Dalits, mas a Torá também fala de dois Nuns, né? Mas vamos ver aqui, nessa composição que está sendo ensinado para nós. Veja, vamos botar no hebraico e construir aqui a letra Dalit. Pois bem, e vamos botar um pouquinho maior para que vocês possam ver aí, né? Então, veja, eu tenho uma letra Dalit e tenho outra letra Dalit. A primeira, de cabeça para cima, lê-se Dalit. A outra, que vai ficar de ponta cabeça, é a que vai unir e formar o Men aqui, tá vendo? Isso também, né, a gente já explicou para vocês que pode ser feito de outra forma. Essa outra forma, olha, é exatamente, ó, essa união aqui também pode ser feito com a letra Nun, conforme é descrito por outros sábios, que são também a lógica de um todo, não é? Veja, uma letra Nun, uma letra Nun, e outra letra Nun, uma em pé e outra de ponta cabeça, nós teremos, então, mais uma vez, a letra Men. Tá vendo? Olha que legal. Agora, é lógico, né, que aqui está explicando sobre a letra Dalit, né? Então elas vão ser unidas, numa das duas está na posição vertical, decorrente da palavra hebraica Delit, porta, enquanto a outra, Dalit, está de cabeça para baixo. Quando unidas, elas formam a letra fechada Mem. No entanto, quando chega o momento, elas se abrirão. E você conseguirá suportar os 40 dias de ataques da mente e não quebrar.
a água vai levantar a arca e ela vai flutuar na superfície da água. Isso significa que as duas letras de Dalet bloqueiam a forma e formam uma letra selada, Mem, e você flutua. Né? A questão da letra Dalet aqui é porque a arca tem uma porta que foi selada. Né? Então, a letra selada, o Mem, você flutua. Você se torna um embrião espiritual no ventre da mãe, o superior Mem fechado, Mem Sofite, e o protege, cuida de você e lhe alimenta. Você permanece sob sua proteção integral enquanto você cresce lá. Sua mãe superior, em hebraico é Ima, que é Biná, não vai deixar nada lhe machucar. Você começa a flutuar na água para o mundo superior. E ficou somente Noé, juntamente com os que estavam com ele na arca. Assim a água se transforma de uma força destrutiva em uma luz da misericórdia para você, lhe limpando e lhe ajudando a avançar. Você sobe acima das águas da inundação, na qual nosso mundo está se afogando, dilacerados pelo ego, e sucumbindo às questões do corpo. Agora vamos repetir mais uma vez como você pode se limpar ao invés de se afogar. No tempo do dilúvio, é como você pode se tornar um embrião espiritual e entrar em Men. Para conseguir isso, você deve pegar livros necessários e começar a lavar a si mesmo, né? Com eles, como se fosse com águas limpas, banhar-se na luz da misericórdia, que através dos seus estudos corretos irá purificá-lo do lado de fora. Você atrai como um imã lendo esses livros e ela vai enchê-lo por dentro. Quando você está aberto à luz, à sua qualidade de doação, assim a luz entrará em você. É justamente a luz da misericórdia que ajuda a revelar um desejo no meio de todos os seus outros desejos. O desejo se chama Noé. Como as águas da enchente, a mesma luz que inunda os desejos força de dentro de você e precisam ser completamente encharcados, de modo a purificá-los para um uso posterior. Quanto tempo os seus desejos devem permanecer na arca para o avanço espiritual? Pelo tempo necessário para que as águas de inundação superem a terra, os desejos restantes, até que se afoguem na luz da misericórdia, te limpando de tal forma. Lembrando que terra é Hatson, não é? Da palavra eretze. Então, céus e terra são desejos também. Foi citado também na primeira aula a corda, e essa corda é metaforizada também lá nos espias que Yehoshua mandou, não é, para olhar a terra de Israel, porque eles iriam entrar na terra agora, e é mandado Caleb só coração, e é mandado também Pinhas, não é, o sumo sacerdote que tinha o pacto de Shalom do Eterno. Pinhas, que recebe um pequeno Yud, que vem lá de Sarai, quando troca-se o nome de Sarai e coloca-se a letra rei, a letra viaja, e esse Yud entra tanto no nome de Rocheia, que se tornou Yehoshua, e também entra no nome de Pinhas, porque Pinhas não tinha força para ser Kohen Gadol, não é? Ele era descendente de Tró, e ele não tinha peso nele, então quando esse nome, esse Yud, entra nele, o pequeno Yud, descrito na Torá, ele não tem um nome a gematria, que era 198 do nome Pinhas, sem o Yud, agora se torna 208, o mesmo peso do nome Tsahak. Né? Olha que bonito. E agora você pode usá-los corretamente para o seu único desejo interior, né? O pessoal conhecido como Noa, a luz da misericórdia te limpando. Ou seja, as águas diminuíram progressivamente até o 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, os topos da montanha se tornaram visíveis. Olha, você estava na arca separado de todos os desejos egoístas. Você não os usou, mas manteve-se dentro dos livros e os pensamentos de ascensão espiritual. Como um embrião, no útero da mãe, você estava sob a proteção do Criador, protegido por ele. Você revelou, neste silêncio, era como um paraíso. Mas agora você está crescido e maduro, e o momento de emergir no mundo está se aproximando. É hora de começar a sua saída da arca. Até agora, você estava sempre rezando pelo nascimento, que é chamado de uma elevação de um Mé, ou seja, também Maná, para o Criador.
o superior. A sigla Men também significa aqui Maine Kuvin, água do sexo feminino, referindo-se a esse líquido amniótico que estava lá dentro da letra Men. Não é? Então, isso significa que você deve começar o seu próprio caminho, deixar o seio do Criador, como que com águas femininas para nascer e começar a trabalhar com seus desejos egoístas. Até agora leves. Você não os levou com você na arca, os tendo colocado em espera pelo momento certo. Agora que eles foram devidamente lavados e purificados com as águas da inundação, é hora de você começar a corrigi-los. Ao fazê-lo, você ficar cada vez mais perto do mundo espiritual, do Criador. Uma vez que o objetivo final é a correção de todo o ego. Só então você vai se sentir livre, imortal e absolutamente feliz. Isso é o que o Criador quer para você. Esta é a única condição sobre a qual você pode estar pronto, ou melhor, pode estar perto dele. Você já começou a percorrer esse caminho? Agora, não pare. Assim, as águas quebram o fato muito parecido com o líquido amniótico durante o trabalho de parto, quando a bolsa estoura. Pois bem,